Fala aí, galera da Reação Colorada, sejam bem-vindos a mais um Bora Falar de Inter. Bora Falar de Inter de número 8 e mais uma vez muito bem acompanhado com o Gabriel Guizzo. Tudo certo, Guizzo? Tudo bom, rapaziada? Boa noite. Desculpa que eu tava comendo aqui, mano, mas é que eu tô com fome e cheguei agora há pouco em casa, enfim. Tem que comer. Primeiramente, dar parabéns pro torcedor tricolor paulista aí, que agora é campeão da Copa do Brasil, né? Acabou a piada, mas eu acho que foi feita justiça no futebol, até porque o Dorival foi escoaçado do Flamengo e agora ele é campeão em cima dos caras. Muito E dizer justo. também que o Flamengo ele é o glorioso 6 em 6, cara. Eles jogaram 6 finais e perderam as 6. Foram ex antes do Brasil. É, 100% de aproveitamento. Não, na verdade contra o Olímpia foi quartas, né? Quartas ou oitavas de final. Mas fora isso, né? Tudo bem. Então hoje nós vamos falar primeiramente sobre a derrota do Inter contra o Paranaense, rapidamente passar por isso. Depois nós vamos falar sobre os jogadores jovens do Internacional, por quanto eles podem ser vendidos e quanto eles podem render ao Inter. Depois nós vamos fazer essa resenha, né, que o Guizzo já iniciou sobre o campeão de tudo, né? Os times campeões de tudo, eu vi que isso gerou uma polêmica, eu gravei um vídeo, muita gente comentando, acho que o vídeo está com 33 mil visualizações e deve ter uns 1000 comentários. Muita gente discordando, muita gente concordando, muita gente dando os pontos dela, então nós vamos dar uma resenhada sobre isso. E para finalizar, vamos projetar o confronto decisivo contra o Fluminense, né, e darmos os nossos palpites. Então acho que podemos iniciar sobre o que nós vimos do jogo contra o Paranaense, né? Acho que eu vou começar falando nesse aí para já me livrar disso. Eu vi pouco jogo, né? Escutei no rádio, né? Por causa que o horário não me ajudou muito. Mas eu consegui ali dar uma assistida ali em determinados pontos. Assim, o Inter não jogou mal. E eu tenho certeza que não jogou para perder. Não jogou para perder esse jogo. O mínimo que seria um aceitável seria um empate, né? Mas daí aconteceu uma desatenção, enfim. Eu não me atentei se teve algum erro de arbitragem, acho que não. Mas eu acho que depois o Guizzo pode analisar melhor todas as questões do jogo. Mas passar brevemente aqui, por causa que acho que está acontecendo uma certa injustiça aí em algumas mídias que estão dando que o Nico Hernandes lesionou o Vitor Roque, que foi uma lástima, né? A lesão do Vitor Roque, né? Uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Parece que rompeu os ligamentos do tornozelo, uma lesão muito séria. E estão acreditando a lesão ao Nico Hernandes. Ele deu o carrinho, né? Ele deu o carrinho, pegou no tornozelo, se não me engano, esquerdo do Vitor Roque. Mas ele rompeu os ligamentos do direito. E se tu olhar o lance, ele se lesiona no gramado sintético. Quando ele vai cair por causa da falta do Nico Hernandes, ele prende o pé no gramado e gira tudo, rompendo os ligamentos. Então, talvez você pode dar, né? A iniciativa da lesão foi do Nico Hernandes, mas daí se tu começar a dizer, o Nico Hernandes não devia ter entrado daquela forma, eu acho que ele não entrou de maneira maldosa de nenhuma forma. Acho que foi falta, mas não foi de maldade. E eu acho que a lesão se deve muito mais sobre o gramado sintético, né? Que o gramado do Paranaense, assim, dos sintéticos do Brasil é o pior de todos. Já jogamos muitas vezes lá e é terrível. Se deu muito mais em relação ao gramado do que verdadeiramente a entrada do Nico Hernandes, né? Como tem alguns acreditando aí. Mas acho que é isso, Guiza. Se tu quiser passar aí pelo que tu achou do jogo, pode passar. Não, só queria destacar que eu acho que o Inter não mereceu perder esse jogo. Apesar de o Inter ter jogado com reserva nesse gramado aí que nem tu falou, o gramado que lesionou o Vitor Roque, porque o Nico Hernandes entra, se não me engano, no tornozelo esquerdo e o Vitor Roque acho que lesionou no tornozelo direito, é algo assim. É. Mas foi no outro tornozelo, foi no tornozelo contrário ao que ele lesionou. E ele vira o pé no gramado. Então, a lesão dele é graças ao gramado sintético, que parece que já virou xodó para algumas torcidas aí.
é o tapetinho, não sei o quê. Cara, gramado sintético, a gente sabe, isso que aqui em Passo Fundo tem society, né? A gente sabe, a bola corre muito mais, o cara cansa muito mais e a chance de lesão é muito maior. Então, isso nós estamos falando de society, não é nenhum gramado sintético, que é algo que nós estamos falando do Brasileirão profissional. Vai ser profissional, é outra parada. E mesmo assim lesiona o jogador. Então eu acho que a culpa não é do Nico Hernandes. Claro, foi imprudente, entrou de forma que não deveria ser feita, verdade. Mas ele não lesionou o cara. O Vitor Roque se lesionou porque ele prendeu o pé no gramado. E falando sobre isso, assim, em específico agora sobre o jogo. O Inter jogou bem. Eu acho que o Inter, mesmo com reserva naquele gramado, o Inter buscou ganhar. Acabou que no final a gente toma um gol, né? O empate estava maravilhoso com o time reserva. Mas eu achei assim, fazendo alguma crítica se tiver que fazer, eu acho que os titulares não entraram querendo muito, sabe? Eu acho que os caras que entraram ali, eles estavam meio que pensando com a cabeça já lá no Fluminense. E eu não condeno eles, porque é natural. Cara, passou a derrota, mano, a gente só pensa nisso. A gente só pensa nisso. Eu tava falando isso com meu pai rapidinho, cara. Eu falei assim, ó, o São Paulo ganhou um título, expressão que eles não ganhavam há muito tempo. Cara, não é possível que só a gente não vai ganhar, cara. Nunca. Então, assim, eu penso dia e noite com o Inter passando o Fluminense e sendo campeão da Libertadores, não tem, é uma obsessão. Tô com o boné do Mundial, inclusive, e se Deus quiser, nós vamos ganhar essa Libertadores e jogar um novo Mundial. E só para dizer que só se joga Mundial, só pode perder para uma Zeme quem ganha Libertadores, tá? Só queria deixar essa deixa aí. Deixar, né? O asterisco. Cara, eu só penso nisso e o Inter tem que fazer um jogo inteligente lá quarta-feira e voltar vivo. Em relação ao gramado, rapidamente, para nós já ir para o próximo ponto. Gramado sintético, assim, eu acho que assim, o gramado sintético ser permitido no Brasil, acho que é um pouco errado. E, na minha opinião, times que têm gramado sintético são aqueles que não têm condição de ter uma grama natural boa, né? A gente viu o Atlético Mineiro, né? Eu acho que estreou a arena deles já com o gramado mais ou menos. E é difícil tu manter uma qualidade alta, nível padrão europeu, nos teus gramados aqui no Brasil, principalmente porque aqui no Brasil ou é muito quente o ano inteiro e tem pouca chuva, ou tem muita chuva, que nem aqui no sul tem muita variação, que nem semana passada estava mais frio, agora já tá, semana passada estava chovendo, agora está um calor dos infernos. E assim, por isso que nós temos que dar o mérito devido aos times que têm uma qualidade muito boa nos gramados naturais. Que até onde eu sei aqui no Brasil é o Beira-Rio e o Morumbi, que tem gramados muito bons. E acho que a Arena Corinthians também. A Arena Corinthians, mas se não me engano, ela não tem parte sintética, acho que ela tem parte sintética. Não, acho que só um pouquinho. Mas tem uma coisa. O Beira-Rio é um tapete, cara. É um tapete. Quem já teve oportunidade no Beira-Rio sabe que é um tapete. Cara, o gramado do Inter é extremamente verde, assim. Não tem parabenizar falha, o Inter. Cara, aquele jogo contra o São Paulo tava chovendo horrores em Porto Alegre. Podia alagar tudo, que nem foi aquela. Teve time aí que jogou a Copa do Brasil e a bola não rolava, né, cara? Mas enfim. E o Beira-Rio não, né? Uma drenagem é espetacular, é um tapete. Todo mundo elogia, né, cara? Cara que jogou na Europa. Jogou na Europa. O Marcelo. Melhores gramados do mundo, Marcelo. Irmão, o Marcelo não precisa nem explicar qual que é a história do Marcelo, né, mano? Realmente. O cara tá aqui, ó. Quer saber o Marcelo, só pega aqui atrás de mim, tá? O escudo desse time, tá? Enfim. E. Cara. Então, cara, o Beira-Rio é um tapete. Tem que dar o devido mérito aos times aí, né? Mas agora vamos passar para a resenha da noite. Em que nós vamos falar sobre os jogadores jovens do Internacional, né? Porque a gente tem que pensar, né? Quanto que a gente pode lucrar com esses jovens, né? Porque, querendo ou não, eles vão ser vendidos, né? Acredito que alguns aqui aumentam o seu valor, né? Caso o Inter seja campeão da Libertadores. Para deixar mais interessante, vamos considerar com o Inter sendo campeão da Libertadores.
o Inter sendo campeão da Libertadores, por quanto vocês venderiam esses jovens? Deixa aqui nos comentários enquanto a gente fala a nossa opinião. Vamos começar falando sobre ele, El Bigodão Maurício. Maurício, eu acho que o Inter, para conseguir os 8 milhões de euros que pela sua parte, teria que vender por 16, né? Eu acho que o Inter não conseguiria esses 16, mesmo sendo campeão da Libertadores, né? Mas o Maurício teria pouco por uns 12, 13, até vai. E aí acho que o Inter consegue o que quer pela sua parte, né? Eu acho que 16 é muito, né, cara? Mas eu acredito que 12 milhões depende. seria um valor bom para o Maurício. 12 milhões de euros tá bom. Agora passando para o próximo, o Vitão, né? É um bom cara aí. Dá para ser vendido ainda. O Vitão, o primeiro que ele tem que renovar com o Inter e aí ser do Inter, né? Definitivo. Mas isso aí a gente tem que pensar que o Inter ganha a Libertadores, no cenário que o Vitão fica, ele é pouco assim, sei lá, por 3 anos com o Inter. O Vitão é um zagueiro para ser vendido por uns 8, 10 milhões de euros, cara. Porque zagueiro não é vendido por muito, né? Mas o Vitão é um cara com extremo potencial, né? Ainda tem acho que ele ainda tem capacidade e espaço no mercado europeu, né? Eu acho que pro Vitão, assim, se ele atingir o ápice do que a gente espera dele no Internacional, eu acho que ele tem capacidade de ser vendido aí por 8 milhões de euros, com o Inter sendo campeão da Libertadores. O próximo, né, foi convocado essa semana ao Sub-20, né, seleção pré-olímpica, não, pan-americana, né? O Matheus Dias, cada seleção brasileira. Não, o Matheus Dias eu acho que é muito cedo para pensar em vender ele, até porque o Matheus Dias acho que ainda tem muito mais a entregar no Inter e é um cara que não é titular, né? Ele pode ser titular daqui a pouco se o Johnny é vendido, o Matheus Dias pode assumir esse papel, mas eu acho que ainda, sei lá, hoje, se fosse estipular um preço para o Matheus Dias, 4, 5 milhões de euros, eu acho que nessa casa aí, né? Mas eu até acho que hoje chegasse proposta pelo Matheus Dias, acho que o Inter não venderia. Porque o Matheus Dias é um cara com potencial para apresentar muito mais e aí ser vendido por uma boa grana. Eu acho que talvez esse não seja o ano do Matheus Dias ainda ser o destaque do Internacional. Acho que ele tem capacidade, né? Apesar de parte da torcida já tá na bronca com ele, eu já não entendo muito. Eu acho que se ele atingir o potencial máximo dele, ele pode ser vendido ali 8 milhões, né, por ali. Se ele atingir o potencial máximo, acho que, como o Guizo disse, não é esse ano ainda o ano do Matheus Dias. Agora o próximo, o Johnny. O Johnny, o Kudê falou que daria para vender por 12, né? Mas eu acho que o Inter dá pra pegar. Acho que o Inter pega uns 10 nele. Acho que o Inter pega uns 10 nele aí, cara. Sendo o Johnny se valorizou muito. Sendo campeão da Libertadores, vai chegar uma proposta boa pelo Johnny. E a gente tem que ter noção que Johnny e Maurício é certo que não ficam para o ano que vem. Vão ser vendidos agora na metade, no final do ano. E com o Inter sendo campeão ou não, né? Vou bater na madeira para que sim. Mas com o Inter sendo ou não campeão, acho que eles vão sair. E o que vai mudar é o valor, né? Um pouquinho, talvez. Eu acho que o Johnny é um dos caras que cresceu muito com o Kudê aí, acho que ele é o pilar, né, do esquema do Eduardo Kudê. Se o Inter sendo campeão da Libertadores, acho que dá para conseguir uns 10 milhões nele, como o Guizo falou. Eu acho que se não for campeão, eu acho que dá para conseguir uns 8, 9 milhões nele, ele já está com bastante interesse no mercado europeu. Agora, para finalizar, dos jogadores jovens, né, que eu não coloquei, pelo menos na minha lista, o Estevão e o Lucas Ramos, porque eu acho que no momento eles não têm capacidade de mercado europeu, muito menos de render grandes milhões ao Inter, né? Pode ser que eles ainda... Mas a gente sabe que o empresário, quando ele quer, ele faz milagre, né? Faz milagre. Mas agora vamos finalizar com ele, Luca. Luca, cara. Deu assistência contra o Paranaense. Verdade, o Luca tá evoluindo muito com o Kudê. Até vi um dado, parece que foi a segunda vez que ele jogou de titular e ele já tinha jogado mais com o Kudê do que com o Mano. Em minutagem. Um negócio surreal, o aproveitamento do Luca nessa temporada. Assim, eu acho que é a mesma questão do Matheus Dias. Eu acho que é o cara que dá para
Tem que se valorizar e a desenvolver mais. Mas hoje eu diria talvez 5 milhões de euros, eu acho, máximo, No pelo máximo. Luca, pela expectativa, né? Porque ele ainda não firmou muito, apesar de ser um cara que, na minha opinião, tem que jogar, tem que ser a primeira opção ao Ener Valencia, porque o Luiz Adriano, olha, cara, é difícil defender o Luiz Adriano. Eu já Perdeu falei, ele uma não fica chance, pro né? ano que vem. Ele não fica pro ano que vem, o Luiz Adriano. Ah, É, cara, infelizmente não quer mais jogar bola, parece, sei não quer. lá. Mas enfim, o Vamos Luca lá. ainda ele não mostrou muito, né? Não dá para estipular um preço, talvez, pro Luca. Eu acho que o Luca, não é que ele não mostrou, porque eu acho que pelo Não, tempo que ele ele tem em campo, mostrou, ele não teve muita chance ainda. é, pelo que ele tem de tempo e o que ele demonstrou, é muito melhor do que o Luiz Adriano teve com todo o Não, tempo com que ele teve, certeza. né? Mas, enfim, é o mesmo caso do Matheus Dias, apesar que eu acho que o Luca se mostrou mais promissor que o Matheus Dias. Eu acho que o Luca não é o ano dele agora, mas para o próximo ano, talvez para 2024, 2025, eu acho que ele pode ser de uma das maiores vendas aí. Eu acho que se o Lucas se destacar ali, pegar uma boa fase, quem sabe se destacando no gauchão, começando ali, ele pode ser muito bem aproveitado pelo Internacional. Mas eu acho que no momento ele tira no máximo 5 milhões, né? Mas acho que ele tem capacidade aí, né? Se manter a curva de evolução de chegar a uns 12 milhões de euros, né? O mercado de atacante é bem inflacionado. Mas acho que são esses os nomes, eu não me recordo de mais nenhum, assim, grande promessa, talvez o Tauan Lara, mas o Tauan Lara, né? Ah, o Lara O não. Tauan Lara a gente já falou sobre ele nos outros programas. Mas eu acho que é isso, não sei se tu quer considerar o Kehler, né? Porque o Kehler teve uma oportunidade de ser vendido ao Vasco da Gama no início do ano de 4 milhões de euros. Ou dólares, acho que foi dólares. Porra, se a Se gente vo... tivesse como voltar atrás, a gente teria feito de olhos fechados o negócio, né? Realmente. Mas, ó, só para tu falou do Luca, né? Só para Hum, situar, o David Washington no Santos, que fez o quê? 5 gols, eu acho, pelo profissional do Santos, algo assim. Despontou uhum, muito bem. Ele só foi vendido para o Chelsea por 16 milhões de euros. né. Então, é que eu acho que, mas assim, o Santos é talvez o time, né, satélite da Europa, quase todo guri que aparece É, lá é muito valorizado. Mas enfim, eu acho que se o Luca ali tiver uma sequência ali, quem sabe, né, no ano que vem, ele pode ser, sendo a segunda opção, né, do Ener Valencia, ou até jogando do lado do Ener Valencia, acho que ele tem capacidade de render um bom dinheiro ao Inter. Então encerramos a resenha da noite e agora vamos para uma discussão aqui que talvez gere um pouco de polêmica. Enfim, o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, né? E se juntou ao Internacional como campeão de tudo. Você pode considerar, talvez junto nessa fila, o Flamengo, se tu considerar o Mercosul que ele ganhou como sul-americano. Mas daí entra outra discussão ali, né? Se os intercontinentais são mundiais, que daí, né? Eu já não considero tanto. O vídeo que eu postei, né? Um vídeo despretensioso, né? Que agora tá. Vou até pegar aqui, mas continuando. Cara, gerou muita polêmica. Muita polêmica. Eu não sabia que gerava tanta polêmica assim. O principal que gerou polêmicas quando eu falei assim, o vídeo para você que não sabe é com o São Paulo sendo campeão da Copa do Brasil, ele pode se igualar ao Inter ser campeão de tudo. Basicamente foi isso que eu falei. E o principal argumento que falaram é que, para descredibilizar o campeão de tudo do Inter, é que o Inter não ganhou Supercopa do Brasil, que é um campeonato que eu considero quase amistoso. Tanto a Recopa Sul-Americana quanto a Supercopa do Brasil, acho que são muito mais amistosos. Amistosos, né? Amistosos, vale o título ali, mas assim, são dois times que ganharam os principais títulos, né? A Recopa tem muito mais renome que a Supercopa. A Supercopa teve 6 edições. Ela teve 6 edições. Ela foi começar agora a ter alguma grande credibilidade por causa que, né? Por causa que a CBF estava querendo ganhar mais um dinheiro, né? E quis enfiar mais um jogo ali no calendário, né? Vale o título, não estou dizendo que não vale, mas assim, a Supercopa não tem tanta relevância quanto ganhar uma Libertadores, uma Copa do Brasil.
E o segundo argumento que mais apareceu é que o Inter, como foi para a Série B e não ganhou a Série B, ele não é campeão de tudo. Eu acho que esse aí é um argumento assim totalmente ridículo. Assim, porque se tu considerar a Série B um título de relevância para tu se dizer campeão de tudo, então não dá para dizer que então São Paulo falta ganhar a Série B. Cara, enfim. Cara, Eu acho. ó, só para dar a minha opinião sobre isso, eu acho que o torcedor de São Paulo que fala, usa esse argumento, eu acho que ele poderia perguntar ali, e aí bater lá no vizinho, perguntar pro corintiano e pro palmeirense se eles gostariam se eles se orgulham de ter ganho a Série B. Porque a gente sabe que são dois times grandes também, Palmeiras e Corinthians, né? O Palmeiras tem 3 Libertadores. Porra, é absurdo, né? E o Absurdo, né? Corinthians também é um time muito grande, né? Todo mundo sabe da história do Corinthians. Apesar de 2005, mas enfim. Né? 2005, 2020, tudo, né? 2021, enfim, não vou tocar nesse ponto agora, mas eu acho que eles não gostariam de ter ali no seu currículo ali Série B, né? Mas, É, enfim, eu acho que a gente tem que parar com isso e reconhecer que Inter e São Paulo são os dois campeões de tudo. é. Agora, os caras... E assim, ó, eu vou dizer uma coisa. Se tu não é São Paulino nem Colorado, cara, nem comenta, mano. Nem entra na discussão, entendeu? Porque teu time Cara, não ganhou todos os títulos possíveis, entendeu? o Flamengo, eles estão, pelo ali nos comentários, eles consideram o Mercosul sul-americano. Mas Não, tudo não. bem, né? Todo respeito aí, não tem como. Cara, Cara, como é que. Tá, daí então vamos fazer uma coisa. Então, se a Mercosul vale como sul-americana, vocês têm noção então que o Atlético Mineiro foi bi antes de terminar a piada. dá O pra dizer Atlético isso? Mineiro, então até antes de 2021 já era bicampeão de alguma coisa. Cara, por causa que, assim, o Mercosul, como era disputado, não era de tanta relevância quanto a Sul-Americana, né? O Inter pegou o Boca Juniors na Sul-Americana em determinado momento. Então, assim, claro, é um título importante, mas eu acho que não dá para considerar a Sul-Americana. Tô dizendo eu. Se tu quiser considerar aí o teu time campeão de tudo, tudo bem, cara. Se tu quiser considerar a Copa Toyota lá, o Toyotão, como mundial, tu pode considerar também. Eu não tô dizendo isso. Cara, mas assim, a minha opinião, o São Paulo se igualou ao Inter como campeão de tudo e são os dois que eu considero. Outro que pode chegar, que eu até não me atentei, é o Corinthians, né? Se for campeão da Sul-Americana também é um campeão de tudo, né? Mas assim, os outros eu não considero. A minha opinião. Se tu quiser ter uma opinião diferente, tudo bem. Mas agora vamos passar pro jogo da Para Copa do fechar, Brasil. mano, eu peguei um tweet muito bom aqui do William. Ele falou William. assim, ó: o São Paulo igualou o Inter em ser campeão de tudo, mas o Inter pode igualar o São Paulo em ser tricampeão da Libertadores. É. Viveram juntos os auges dos anos 2000. Viveram juntos os piores momentos dos anos 2010. Podem se reerguer juntos. Cara, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu tenho a nítida sensação que se eu não fosse colorado, eu seria São Paulino, cara. Eu também, eu Eu tenho também. um grande apreço pelo São Paulo, não tô falando aqui. Eu acho que dos times assim que do Brasil, o São Paulo é que eu mais gosto, assim, tirando o Inter, obviamente, que o Inter eu sou totalmente fanático. Cara, mas assim, o São Paulo e o Inter tem histórias que sempre se cruzam, né? E os dois são sempre muito. Estão sempre muito juntos, assim, andando junto, né? E, e parabéns ao São Paulo, de verdade. No jogo da Copa do Brasil, né? Eu até falei, cara, sabe o que diferenciou hoje o São Paulo do Flamengo? O que diferenciou o São Paulo do Flamengo foi só o técnico. Foi só o técnico. Se o São Paulo tinha um técnico, o Flamengo não. E é bem simples isso. Foi ali que o São Paulo ganhou o jogo. Se tu vê, o jogo foi ali, né? Foi ali. Com o Flamengo, mesmo sem um técnico de qualidade, que eu sempre fui contra o São Paulo, pelo amor de Deus. Que técnico que inventaram. Ele foi vice-campeão com o Santos Oh, e oh, oh, acharam que deixa eu pegar aqui inventaram um a roda. negócio muito bom, mano. Tá de Fala. sacanagem quem pede a saída do São Paulo. É por isso que o Brasil não evoluiu.
Os clubes só pensam em curto prazo. O Flamengo tem de ignorar Não, a pelo amor torcida e de seguir Deus. com o São Paulo. Nem o Guardiola foi campeão no City no primeiro ano. O trabalho é de longo prazo. Não, eu acho que Mano, o muito verdade, bom. essas pessoas aí que comentam, tem um Não, certo, não, né? é bait, né, mano? É É bait. bait. Eu acho que é É bait. Cara, bait. não é É possível. bait, mano. Mas Assim, é muito engraçado. uma coisa, eu sou contra essa coisa aí de que o treinador tem que ficar muito tempo para mostrar o trabalho. Tá certo, o tempo ajuda, mas se o time não mostra uma evolução nem nos primeiros 3 meses, o que tu vai esperar daqui a 2 anos? Claro, vai ter trabalho que vai dar certo, mas eu acredito que a grande maioria vai dar errado, né? Até porque, né? Se nós entrar nesse mérito aí que tinha que dar tempo pro treinador, nós estava até hoje com o Miguel Ramírez, que, né, não vou nem entrar nesse caso. Mas voltando pro jogo da Copa do Brasil, cara, o São Paulo ganhou o jogo por causa que tinha técnico. Foi só isso. E eu falei no programa passado, se o Flamengo não demitiu o Sampaoli, ele acaba com as chances de ganhar. E mesmo assim passou perto, tá? Passou perto. Se ele tivesse um técnico que soubesse construir jogada ali, o São Paulo tinha ganhado. Tinha ganhado. O Flamengo, aliás. O Flamengo tinha ganhado por causa que tem, querendo ou não, tem muito mais qualidade que o São Paulo no elenco. Mas o São Paulo foi totalmente merecedor. Mas assim, esse vídeo aí, meu, sobre o sobre o campeão de tudo. Cara, o que tem, eu vou até ver, eu vou ler aqui alguns comentários porque tem cara assim que, ó, quantas Supercopa o Inter tem? Sou É só Supercopa. isso. É só isso. Aqui, ó. Ah, eu vi um outro aqui, o Inter tem Sul-Americana. Tem, porra. 2008 é o que, então? Cara, enfim. Tem outro zoando que nós não temos Recopa Sul-Americana. Eu acho Porra, que nós tem um temos pessoal duas, ali, irmão. né? Tem um Claro, e daí pessoal aí que não, que acho que não conhece a história do Inter. tem a grande maioria, né, que fala sobre a Série B, mas assim, cara, se tu considerar a Série B como um bagulho pra tu comemorar e pra tu dizer campeão de tudo, time grande não comemora a Série B, cara. Time grande, time grande não comemora a Série B, cara, não considera um título de expressão, cara. Qual que é a Cara, dificuldade de entender isso? mano, a Série B, se o Inter tivesse ganhado, era só para lembrar assim, subimos e ganhamos a Série B, enfim, nos reerguemos. Se tu for considerar, mano, a verdadeira reconstrução do Inter e o reerguimento do Inter foi no ano de 2019, né? Quando o Aqui é, Inter, infelizmente, é vice da Copa do Brasil aquele ano, doeu muito, né? Para mim, doeu até mais que o brasileiro 2020, porque eu eu acho que botava muita fé naquele título, cara. Não, não mais, mas tipo assim, ó, pra aquela mim vez o foi muito Brasileirão, punk. Aquela vez foi muito punk. Porque, cara, a gente perdeu na bola, né? Tipo né, assim, a gente perdeu na bola, não perdemos na na arbitragem, bola, né? É, e na foi mão e grande. foi E foi um. É que o time do Paranaense tinha uma qualidade, né? Tinha o Rony, tinha o Bruno Guimarães. Era talvez o melhor Atlético da história, mas enfim, eu acho que o Inter tinha Contra... condições, Tinha. né? Mas, tipo, contra um time, assim, que o time de 2019 tinha sua qualidade, mas, assim, cara, não era Depois grande que viu coisa. que foi um time, eu acho que foi mais longe do que se esperava, né? Mas Tinha enfim, o Wendel, enfim. Cara, tinha uns mas caras muito voltando, ruins. voltando ao campeão de tudo, pra finalizar. Cara, Série B não pode ser comparada ao mesmo nível que, que Copa do Brasil, que Libertadores. Até Não, Recopa, não. cara. Cara, se tu considerar a Recopa, como eu disse, a Recopa tem muito mais nome, muito mais história do que a Supercopa do Brasil, que é outra coisa que se fala. A Supercopa do Não. Brasil teve 6 edições. O Inter nem teve a oportunidade de jogar a Supercopa, se eu não me engano. O Inter É, não. uh, Cara, enfim, inclusive, pô, a Recopa, mano, foi o último grande título de expressão do Inter, né? foi Lá em 2011. 2011. Se Deus quiser, Cara, vem a Libertadores esse ano, né? e outra coisa, nós e o São Paulo ali, né? O último título de expressão do São Paulo foi 2012, né? Foi 2012? 2012, né? 2012, eu acho. 2012 e o último título de expressão do Inter foi 2011. São dois, assim, muito, muito parecidos. Mas, enfim, se tu quiser considerar a Série B, que falta pro Inter, pode considerar, né? Muita gente também, muita gente do lado azul, né? Falando que o Inter não foi campeão da Série B, né? Mas Não, esse aí tem que aí a comemorar gente mesmo. tem que ver.
A gente tem que Quem teve 3 oportunidades também, se não ganhar uma, né? A de Série B, acho que eles entendem bastante. Fica feio. Mas agora vamos projetar o jogo mais importante do ano. Internacional e Fluminense pela Libertadores da América. Sim. O Guizo chega a respirar. Eu tô tudo suado, tô morrendo de calor aqui. Irmão, que jogo Dá até vontade de abrir uma Amistel agora, hein, papai? E virar tudo Pelo aqui. Amor de Deus. Ai. Guizo, eu tô uma mistura assim de nervoso, de puto, por causa que eu tô vendo muito torcedor do Fluminense, torcedor do Fluminense, isso é bom, hein? Mostrando a taça já com o Fluminense campeão, um monte de torcedor do Fluminense já considerando. Eu vou só ler 3 tweets de torcedores do Fluminense aqui, ó. O glorioso TND Sincero, que eu não sei nem quem é, mandou assim, tem a foto do Thiago Neves, deve ser o Thiago Neves, mas enfim, Thiago Neves tá de brincadeira. O ídolo dos caras é o Thiago Neves, a gente vai ver, né? Não tem erro. Quarta-feira é aquele time que encantou todo mundo. Aí ele botou a escalação do Fluminense, né? Aí o cara respondeu assim, o glorioso Pedrinho FFC. Tô sentindo que a gente vai liquidar a semifinal no primeiro jogo. E ele respondeu assim, sentindo isso faz tempo, e 3 pontinhos. Deve estar sentindo outra coisa, né? Mas enfim. E aí o cara comentou ali embaixo assim, ó. Cavalo. O time do 4-1 e o time do 5-1. O melhor 11 da América. Vamos lá, né? O Inter vai jogar contra tudo e contra todos, né? Pra variar, né? Tá a mídia, tá o Grêmio, tá todo mundo do lado do Fluminense. Mas vamos lá, né? O Inter sempre é desse, ninguém considera o Inter. Contra tudo e contra todos é quando o Inter cresce. Ninguém considera o Inter. Se o Inter passar pelo Fluminense ainda, se chegar na final, quem é o favorito? Boca ou Palmeiras? Palmeiras, Boca. Enfim, né? E o Inter, isso nunca evitou o Inter de ganhar. E eu não tirei print, eu esqueci antes do programa começar. Mas eu queria poder aqui ler o texto certo para vocês. Mas quando o Inter passou pelo Bolívar, a TNT Sports, né, postou assim, o Inter passou, legal, né? E agora, depois eu li, quando o Fluminense passou. Melhor time da Sul-Americana, quem é que vai parar o Fluminense? Cara, a gente vê o tratamento do time do sul do país e do centro, né? Não, mas falando nisso em específico, é o que o Alexandre Ernst está dizendo diariamente no Voz do Gigante, cara. Eu acompanho bastante o Voz. Ele fala assim, cara, vai ser uma babação, uma forçação pro time do Diniz ganhar uma. Por quê? O cara tá no centro do país, conseguiram colocar o cara na seleção brasileira, tá, tudo bem, ele tem o mérito dele, ok. Mas, né, todo mundo sabe que também foi uma grande forçada a mídia, né? Sim, e querem muito que ele ganhe o primeiro título de expressão dele, né? Então os caras vão forçar pro Fluminense, cara, se preparem. E já tenham em mente que a gente é o patinho feio. Só que vocês não duvidem do Inter, sabe por quê? Ó, jamais duvidem do Inter. Não, e o Inter, em situação adversa, quando é contra tudo e contra todos, o Inter cresce. E o Inter tem uma coisa, Sudor Colorado. Vou falar para vocês. O Inter vai decidir em casa. E em casa, a gente sabe que aqui é diferente o bagulho. O negócio aqui é diferente. Vai ser rua de fogo, vai ser uma loucura. Então, se o Fluminense tá ganhando a gente de 2-0, o Inter aqui, um placar maior que 1 gol de diferença, aqui o bagulho vai ser muito louco para eles, cara. Aqui não tem como. Aqui, a gente vem falando isso há muito tempo, né? Eu acho que vai ser um jogo assim, 2 jogos incríveis. Não estamos dizendo aqui que o Fluminense não tem mérito de estar aqui, não tem. O Fluminense é um time muito bom, cara. Mas o Inter também é. E a gente sempre demonstra muito respeito. A gente tem que demonstrar respeito e eu acho que faltou isso de parte da torcida do Fluminense com o Internacional, né? Vamos ver, né, como é que vai ser o jogo. Mas, assim, a gente tá confiante, né? Tem uma diferença entre confiança e soberba. A gente tá aqui respeitando o Fluminense e a gente sabe que se o Inter quiser passar pelo Fluminense vai ter que jogar muita bola. Agora, o torcedor do Fluminense dizer que o jogo tá decidido no primeiro, que o jogo vai ser decidido no primeiro, que vai ser 2-3-0 pro Fluminense, daí não, né?
Daí não, daí eu acho que faltou um pouco de respeito aí com um time que já é bicampeão da América, né? E tem Exatamente. muita gente esquecendo disso. Tem muita gente esquecendo disso. Cara, enfim, tem muito jogador cascudo, tem Rocher, tem Arangues, tem Ener Valencia. Eu vi um torcedor do Fluminense comentar no nosso vídeo aqui que a gente falou em determinado momento que o Inter só tem Rocher e Ener Valencia. E eu comentei para ele. Primeira coisa, né? Só Rocher e Ener Valencia não é qualquer coisa, mas assim, cara, se tu acha que que o Inter só tem Rocher e Ener Valencia é porque tu não tá assistindo o jogo do Inter. Eu comentei bem assim. Cara, e não deve estar mesmo, né? Não O deve estar Inter tem mesmo. um mas é que, enfim, o Inter tem um baita de um coletivo, cara. Essa é a grande verdade. O Fluminense tem um baita coletivo, tem. Mas o Inter melhorou muito no coletivo. Quando o coletivo é forte, a individualidade aparece, entendeu? Esse é a grande dificuldade que o Mano Menezes teve em 2023 e que o Cudê está sabendo executar muito bem. Da Libertadores e agora está evoluindo do time no Brasileirão, apesar da derrota para o Atlético Paranaense. Então a gente bota muita fé no Inter porque a gente sabe que o Inter. A gente sente, na verdade, que agora esse é o nosso momento. Esse é o nosso momento. Assim como o torcedor do Fluminense deve achar também e sentir que é o momento deles. Natural. Mas a gente bota fé que aqui no Beira-Rio a gente sabe que a coisa muda, né, mano? Até o River Plate tremeu as pernas, né, mano? E, e é um jogo assim, é a melhor semifinal, né? São dois Não, times com assim, certeza. incrível, e a gente fica falando aqui, desse confronto vai sair o campeão, desse confronto vai sair o E campeão. vai. E E vai vai. mesmo. Eu acredito assim plenamente. Claro que tem daí o jogo, né? Tem um jogo, mas assim, Claro, o time. total respeito, exatamente, total respeito ao Boca. É um time ex-campeão da Libertadores, é um time enorme. Para mim, é o Né, maior time da América do Sul. Palmeiras respeito também, total ao respeito, é uma Palmeiras. máquina do Abel Ferreira, mas a gente sabe que daqui desse confronto sai o campeão. Cara, eu tô achando isso também, por causa que o que passar desse confronto vem no embalo, irmão. Vem no embalo. Vem muito. Tanto os dois. Os Se o dois. Fluminense passar, vai ser a esperança de chegar a mais uma final e ser primeira vez campeão. E o Inter de se passar, chegar a mais uma final e tirar o jejum, né? Tirar E o acabar com jejum. essa merda, né? Falar bem a verdade. A palavra Cara, é essa. Acabar com essa merda de uma vez, né, meu? cara, mas assim, esse confronto aí vai tremer e acho que agora a gente pode ir para os palpites, Guiz. Quanto que você acha que vai ser o primeiro jogo, o primeiro confronto do Internacional e Fluminense? Que semana que vem a gente vai projetar. Meu Deus do céu, eu chego quase a Ai, desmaiar o jogo no Beira-Rio. Mas agora é o jogo do Maracanã. cara, que nervoso, cara. Começo a pensar nisso aí, eu começo a ficar um pouquinho nervoso. Mas, enfim, nossa, eu vou estar muito nervoso no dia lá, mano, quarta-feira. Apesar que já tá chegando, cara, hoje já é domingo, mano. Caraca. Eu acho assim, eu acho que eu tenho um palpite realista e um palpite sentimental. Sonhador, né? O Louco e sonhador. realista, louco e sonhador. Eduardo Cudê. O Então vamos lá. realismo, o realismo é que vai ser 1-1 com a gente tomando um apavoro, mas vamos segurar o resultado e trazer aqui a decisão para cá, Segurar na mão do Rocher, né? nas mãos de Sérgio Rocher. E o esperançoso é que o Inter, numa bola que escapa, o Inter faz 1-0 com o gol do Ener Valencia. Imagina essa loucura. E nós, E os nós 4 falamos mil, isso aí, né? Nós e estamos com os a sensação, 4 mil colorados, exatamente. nós estamos com a E os sensação que 4 vai mil ter Ener colorados Valencia. botam fogo em Copacabana. Estamos com a sensação que vai ter Ener Valencia no Maracanã. Falamos isso no último jogo. Eu e o Guizo estamos com a sensação que vai ter um gol do Ener Valencia. Guizo, eu vou te acompanhar no palpite. O meu palpite sincero é que eu acho que vai dar 1-1 com o Fluminense começando a marcar e depois o Ener Valencia vai cravar o dele ali nos 30 Passou. minutos do segundo tempo e vai levar um jogo Cara, totalmente vivo, totalmente esperançoso para o Beira-Rio, que vai ter não. 50 mil pessoas, mais de 80 mil reais em Não, e 100 mil sinalizadores fora, e que e esquece, mais 100 mil 50 mil fora. fora, isso é uma E loucura. mosaico. E, meu Deus do céu. E o Saci? E o Saci? Ai, meu Cara, pelo Deus. amor de Deus.
Pelo amor de Deus. Cara, tem que ser. Tem que ser dessa Essa é a vez. nossa hora. Tem que ser dessa vez. E o que mais anima é que eu acho que os jogadores também têm sentido isso. É a Libertadores ou nada. É a Libertadores ou tudo, né? Tem que ser. A Libertadores é o nosso tudo nesse momento. Cara, não tenho o que falar. Acho que podemos encerrar o programa nesse clima. E o programa da semana que vem acho que pode ser, talvez, um dos programas mais tensos, né? Acho que vai ser o mais tenso. Talvez perca por uma eventual final. Mas assim, o programa da semana que vem promete. O jogo promete. Cara, de quarta-feira até domingo vai ser uma eternidade, cara. De domingo a quarta-feira também. Quarta-feira é o dia. Eu não sei se eu vou conseguir acompanhar todo o jogo, né? Cara, mas assim, eu tô com aquelas os meus sentimentos, né? Que o jogo contra o River, eu tava no ônibus, daí saiu o gol do mercado, todo mundo comemorando. O jogo contra o Bolívar, teve um intervalo ali que eu conheci um cara que tava atrás do gol do Figueiredo em 76. E, e daí no jogo contra o Bolívar, eu assisti o jogo com alguns colegas meus e todos colorados gritando. Cara, que loucura. E vamos ver qual que vai ser dessa vez, né? Semana que vem eu conto. Eu tenho certeza que vai ter alguma coisa aí muito legal que eu vou ver É, e vai dar o sentimento que é o inclusive, momento. isso aí, inclusive eu tenho que lembrar de remarcar as aulas da minha autoescola, mano, porque eu No dia do marquei jogo. para de noite, tem para dia do jogo, eu vou ter que remarcar para mais cedo ou de tarde, dar um jeito, porque cara não tem Eu, como perder esse jogo, mas olha, nunca, né, na vida, vai ser uma experiência única, só vivendo, quem vai estar lá no Maracanã, os 4 mil que vão estar lá no Maracanã, vai ser uma loucura total, um sentimento absurdo. O pessoal que vai estar lá cobrindo o Inter, Voz do Gigante que vai estar lá, acho que o Baldassi também vai estar lá. E aí as emissoras tradicionais, enfim, vai ser uma. Também a imprensa também sonha com esse momento também, porque né, é um jogo imenso, né? Uma cobertura foda. E imagina se o Inter for para a final, a cobertura que vai ser com o título do Inter, se Deus quiser, né? Então, enfim, cara, é uma vamos loucura. lá. Vamos lá. Deus Querer abençoe. que Deus nos abençoe. Terminamos o programa aí nesse momento. Cara, seja o que Deus quiser. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Deixe seu like, se inscreve, siga todos nós em todas as redes sociais. Valeu, tchau e até semana que vem, se Deus quiser, com o Inter bem encaminhado.